Olá a todos e bem-vindos à leitura semanal de dia 10 a 16 de outubro de 2016. Esta semana vamos ter uma lua cheia no final da semana, mesmo no último dia 16, domingo. Enviaram-me logo imediatamente a mensagem de que esta semana vai ser uma semana importante a nível energético. Por vezes, os dias até chegar a uma lua cheia são na realidade os mais intensos. Claro que o próprio dia da lua cheia é importante, sem dúvida nenhuma, e os a seguir também, mas pela minha experiência, muitas vezes aquilo que é suposto libertarmos na altura da energia da lua cheia é algo que vem sendo sentido ao longo dos dias anteriores. Pela minha experiência, até nos 2 a 3 dias antes do dia da lua cheia propriamente, podem ser dias bastante confusos a nível mental, porque são dias confusos a nível emocional. Por isso, esta semana gostaria que mantivesse sempre isso em mente, para não ficar demasiado nervoso ou deixar-se levar pela confusão da mente. Lembre-se que a mente só consegue ver aquilo que consegue ver, não consegue ver para além disso, e quando as coisas, quando as circunstâncias de vida e as nossas sensações internas são mais tumultuosas, é natural que a própria mente comece a ficar também ela confusa, tente encontrar significados, tente atribuir as origens a algo, tentar justificar, tentar encontrar sentido. É para isso que a mente serve, ou uma parte. É assim que ela funciona. Mas muitas vezes não conseguimos encontrar essas respostas, ou essas respostas não são tão imediatas como a mente precisa que sejam. Então muitas vezes ela vai encontrar justificações ou atribuições que são o mais lógico, que são o mais óbvio, mas isso não significa que sejam realidade e que sejam verdade. Porquê é que eu digo isto? Porque muitas vezes quando estamos nestas fases de libertação emocional, e normalmente à volta da lua cheia é isto que acontece, encare isto como portas de oportunidade, é uma porta de oportunidade para libertar aquilo que já não lhe serve, mas muitas vezes nestas fases há uma tendência muito grande para a mente começar a autocriticar-se e começar a dizer, pronto, lá estás tu novamente, já devias saber, porque és assim, porque és assado, porque nunca mais aprendes, porque fazes sempre as coisas da mesma maneira. Enfim, em vez de ser um aliado, é muitas vezes o nosso carrasco. E em alturas de maior confusão interna, torna-se ainda mais autoritário, ainda mais crítico. Muitos de nós aceitamos críticas e até insultos da nossa própria mente que nunca aceitaríamos por parte de outra pessoa, nem pensar. Mas como a mente está connosco desde que nascemos, é como se fizesse parte de nós de uma forma íntegra, quase não conseguimos fazer separação entre nós e a mente, o que é algo que é extremamente importante começar a fazer, daí a meditação ser importante também, entre outras práticas. Mas quando não conseguimos fazer essa separação, essas críticas podem começar a parecer-nos válidas, podem começar a parecer que têm um fundo de verdade. E na realidade não têm. É como se fosse uma máquina descontrolada. Se você tem um computador que não funciona bem, por exemplo, não vai criticar-se a si próprio porque o computador não está a funcionar bem, certo? Não está a funcionar bem porque não está a funcionar bem. E o que é que se pode fazer em relação a isso? É arranjar a máquina, é curar a máquina. E isso passa sempre também por conhecer a máquina. Esse é o primeiro grande passo, é conhecer a máquina, conhecer quando ela está descontrolada, quando são as alturas em que começa a disparar para todo lado e que faz senti-lo mal, faz senti-lo em baixo. É importante começar a conhecer a sua própria mente para conseguir reconhecer como tantas vezes
aquilo que nós achamos que é verdade não são mais do que ecos de um padrão mental que já está estabelecido há muitos anos. E tal como uma máquina, como um computador, quando nós carregamos numa tecla, ele retorna com uma função associada a essa tecla, também o nosso computador mental faz isso. Quando há um estímulo, ele dá-nos um efeito, dá-nos uma reação. E isso não significa que seja verdade ou que seja a realidade, é apenas aquilo que a mente está programada ou foi programada para achar, foi programada para nos dizer. Portanto, o primeiro passo, começar a conhecer a sua mente. E eu acho que até um passo paralelo é começar a ter mais paciência consigo próprio, principalmente em semanas como a que se avizinha, em que estamos precisamente a ter a oportunidade de libertar energias. Também se inclui aqui padrões mentais, padrões emocionais, coisas que já mesmo não nos servem, coisas até que impedem-nos de manifestar a nossa verdadeira natureza, impedem-nos de manifestar uma vida mais fácil para nós, mais simples, mais simplificada. E é importante libertarmos estas coisas. No fundo, a libertação passa por também um processo de amadurecimento. Há algo que amadurece em nós e, portanto, é como se já não houvesse terreno fértil para determinadas energias estarem lá ancoradas. Portanto, perdem a âncora e têm que ir para algum lado, certo? Portanto, é bom serem libertadas. Claro que nesse processo em que não têm âncora, é muito possível, e é o que acontece muitas vezes, criam confusão emocional, criam confusão mental. E nós parece que de repente começamos a sentir muito mais, começamos a ter sensações emocionais muito, muito fortes e perguntamos-nos, mas o que é que se passa? O que é que está a acontecer? Olhamos para a nossa vida e nem conseguimos atribuir razões para que isso esteja a acontecer. Podemos dizer sim, ok, tenho este pequeno stress, tenho aquela coisa para tratar, mas parece que a minha reação até é um pouco excessiva comparando com aquilo que está a acontecer a nível estrutural na minha vida. Mas essas sensações fortes e essas emoções que parecem que estão em excesso, na verdade você está a senti-las mais precisamente porque elas estão a vir à superfície. Em vez de estarem lá bem escondidinhas e bem arrumadinhas e enfim, a criar reações em si próprio, e você nem se apercebe muitas vezes da quantidade de reações que tem por segundo, enquanto ela está bem escondidinha, a gente não a sente muito bem. Quando ela começa a querer libertar-se, quando ela começa a querer sair, então aí começamos a ter sensações muito, muito fortes. Por isso esta semana vamos ter esta característica em específico, por isso esteja alerta, tenha extra paciência consigo e claro também com os outros. Já sabemos, já falámos noutras alturas, quando surgem alturas de intensidade energética maior, as pessoas andam um pouco mais irritáveis, porque, repare, se você tem consciência das suas sensações internas e mesmo assim fica confuso e fica nervoso, imagine as pessoas que ainda não têm essa consciência. Ainda mais são levadas ao sabor das suas emoções e dos seus humores, sem nunca se perguntarem a si próprios porquê é que eu estou com este humor. E, mais importante ainda, os outros não têm culpa do meu humor. Eu vou continuar a semear ações de respeito, ações de compaixão e de empatia pelos outros e por mim, independentemente das sensações internas que tenho. Ok? Isto é muito importante. Portanto, vamos tirar 3 cartas. Eu estou a usar um baralho que já não uso há um tempinho, que é o Life Purpose Oracle Cards, que em português significa propósito de vida. Este baralho da Doreen Virtue, ela criou especificamente para, enfim, questões relacionadas, lá está, com o propósito de vida, como é lógico, mas eu
utilizo muitas vezes para encontrar outro tipo de respostas. Ele tem cartas que são um pouco mais genéricas, não são tão direcionadas para profissões, por exemplo, ou áreas de trabalho, e portanto às vezes funciona muito bem para outro tipo de questões. E também as suas próprias imagens, por vezes, contêm simbolismos importantes. Daí que, esta semana intuí que devia usar este baralho, por isso vamos ver o que é que ele nos reserva. Vou então baralhar, estou a baralhar as cartinhas, estou concentrada na ideia de queremos encontrar as respostas para esta semana, as mensagens que forem mais importantes para nós. Claro que há várias, mas temos sempre aquelas mais relevantes. Portanto, vou já tirar uma carta. Deixa eu ver o que é que ela nos diz. Engraçado, quando estava a baralhar as cartas, esta carta veio-me à cabeça, precisamente. Fala de escrita. As pessoas... Aliás, eu muitas vezes digo às pessoas, tanto a pessoas que faço leitura de cartas individual, tal como por vezes em conversa, por vezes alguns conselhos, ou às vezes quando também estou a escrever para o Facebook. A escrita é daquelas atividades que são mais importantes quando nós estamos em momentos emocionais difíceis. Perdão. Eu sei que não é algo que muitas pessoas sintam como sendo natural em si próprias fazer ou realizar, mas é muito importante. É como se você... Como é que eu ia encontrar as palavras certas? É como se você pegasse numa energia que está a sentir, pode ser energia de uma emoção, pode ser uma sensação interna indefinida até, pode só ser, por exemplo, uma sensação de tensão numa determinada zona do corpo. É como se você pegasse nessa sensação e como se criasse algo com essa sensação através da escrita, que é um registro tridimensional. Do ponto de vista energético, é como se você tivesse ido com a sua mão, ido ao sítio onde estava essa energia e retirasse com a sua própria mão essa energia e moldasse, fizesse uma escultura com essa energia. É extremamente poderoso. Eu não afirmo isto muitas vezes. Às vezes as coisas mais simples, as técnicas, as práticas mais simples são aquelas que são mais transformadoras. A prática da escrita é uma delas. Fica aqui a sugestão dos nossos guias. Para esta semana seria importante você colocar pensamentos no papel. Podem ser pensamentos erráticos, podem não ter sentido, ou até podem ter sentido. Podem ter uma energia mais alegre ou menos alegre. Pode escrever sobre uma recordação que tem, por exemplo. Às vezes as sensações que nós temos fazem-nos lembrar de memórias ou trazem-nos memórias do nosso passado. Às vezes é extremamente importante ou é muito benéfico nós escrevermos sobre essas lembranças, aquilo que nós nos lembramos. E daqui a uma semana, pegue nesses seus livros de notas e leia esses livros de notas, já com outra perspectiva, já fora daquelas sensações emocionais tão presentes em si. Leia novamente esses textos e veja como o seu olhar sobre memórias que tem, ou sobre sensações que tem, ou sobre pensamentos que tem, veja como esse olhar que está refletido na escrita lhe pode dizer muitas coisas acerca de si próprio. Portanto, fica aqui a sugestão. A escrita é extremamente importante. A nossa alma muitas vezes dá-nos mensagens através desta escrita. É um registro que é um registro mental, mas é como se fosse uma ponte entre a nossa vida interna e a nossa vida externa. Experimente, principalmente em épocas de intensidade energética como as que vamos, pelos vistos,
começar a sentir esta semana. Vamos então tirar uma segunda carta. Eles indicam-me que esta carta vai ser como uma carta central, como se portanto, a mensagem desta carta vai permear toda a energia da semana, como se fosse como se fosse um farol, digamos assim. E até vou colocá-la um pouco mais elevada que as outras duas. Portanto, vou já tirar. Vamos ver o que é. Qual vai ser a carta? Sai a carta da família. E é muito giro que a carta que precisamente estavam a dizer que era central tenha ela própria no texto da carta dizendo que a energia desta carta é central ao nosso propósito de vida. O nosso propósito de vida pode ser muita coisa, não tem que ser só relativamente à profissão. O propósito de vida é muito, muito extenso, pode mesmo chegar ao ponto de ser quais são os propósitos que a alma teve ao vir para esta vida, encarnar neste corpo, nesta família em específico, neste local, com estas circunstâncias e com estas lições de vida. O propósito de vida pode ser tão extenso e vasto como isto. Aqui eles estão-nos a dizer que, por acaso engraçado, foi um bocadinho o tema a semana passada também, em que eles nos falavam de termos consciência de que não estamos sozinhos. E estas ligações que nós temos, tanto com pessoas que estão encarnadas, não é? Que estão de carne e osso, pessoas na nossa vida, a nossa família de sangue, a nossa família do coração também, os nossos amigos, as pessoas que nos são mais chegadas, bem como as ligações que mantemos com seres que são invisíveis à maior parte dos nossos sentidos, como são os nossos guias, como é também o nosso eu superior e como é também a outro tipo de energias. Esta ideia de família dá-nos a ideia de que não é só um conjunto de ligações, é um conjunto de ligações coesa. Há muita coesão, há muita cumplicidade, há muita proximidade. Eles chamam-me a atenção para, na imagem da carta, o anjo que está sentado, ele está a olhar para os humanos que estão focados uns nos outros, não é? Os humanos não o veem propriamente, não é? Quem os vê é o anjo. Aqui obviamente representa os nossos guias, representa, enfim, aquilo em que nós acreditamos. Funciona, é a nossa família e ele olha para eles, ele vela por eles, ele está próximo deles, mas é como se eles não tivessem uma interação igual como têm entre uns e outros, não é? Mas lá porque as interações com as nossas famílias de carne e osso são, lá porque isso é diferente, essas interações são diferentes das interações que nós mantemos com a nossa família espiritual, nossa família energética, não significa que essas interações sejam menos importantes ou que sejam menos fortes. Elas existem, elas estão lá, sempre para nós. Muito giro esta ideia de família, novamente vindo em seguimento da semana passada. Quando estamos em tumultos emocionais é muito importante termos esta noção. Nós temos uma família connosco e nós podemos e devemos pedir-lhe ajuda para até as mais pequeninas coisas. Lembre-se que, enfim, às vezes a falta de paciência que nós temos connosco próprios em relação a nós próprios e em relação aos outros não é isso que acontece com seres de vibração elevada. Eles têm uma consciência alargada, não estão sob o julgo muitas vezes de padrões mentais e, enfim, de anomalias em computadores. E, portanto, eles não... Aliás, o conceito de paciência, muitas vezes quando estou a fazer leituras individuais de cartas ou estou a fazer canalizações, dizem muitas vezes que esta ideia de paciência é uma construção humana. Porque
este conceito de paciência nem sequer existe para seres, enfim, de amor incondicional, não é? De vibração elevada. Perdão. Não existe porque não pode existir, não é? Porque o contrário, se não existe impaciência, como é que pode existir paciência? É como se o conceito não fizesse sentido em determinadas frequências vibracionais. Portanto, quando está preocupado em, se calhar esta situação, eu não tinha que estar a pedir ajuda, ou se calhar vão se chatear comigo, ou se calhar, ou então aquela vozinha da mente fantástica, não é? Que é assim, tu já devias, já és adulto, já devias saber tratar disso sozinho, não precisas da ajuda de ninguém, não é? Nada disso faz sentido quando estamos a falar de família. Quando estamos a falar de família, estamos a falar de família para tudo e mais alguma coisa. Para os momentos alegres, para os momentos tristes, para os momentos em que nos sentimos fortes, para os momentos em que nos sentimos muito, muito fracos ou muito impotentes. É para tudo, ok? E fica aqui a mensagem, que ainda por cima é a carta que é central. Portanto, lembre-se, por favor, que não está sozinho. Okay? E que as lutas que tem e que os desafios que tem sempre acompanhado. E se trabalhar diretamente com a sua equipa, esses desafios não têm que ser tão complicados de atravessar e de solucionar. Para além de que, quando os ultrapassamos, colhemos muito mais benefícios, porque a nossa alma trabalha em contacto direto com esta nossa equipa, porque a nossa alma faz parte desta equipa, é tudo um só. E quando ultrapassamos determinados desafios, eles próprios criaram circunstâncias certas, tanto a nível de circunstâncias externas, como a nível de receptividade interna, nível emocional, mental, físico, etc., para que colhamos ainda mais benefícios do que colheríamos se tivéssemos atravessado aquele desafio sozinhos, isolados e exaustos, no fundo, não é? Porque a exaustão é uma coisa muito real. Quando estamos nesta maratona da vida, às vezes temos momentos em que a exaustão é muito real. Portanto, lembre-se, família, não há problema maior nem mais pequeno. Pode falar com eles, não existe conceito de paciência, lembre-se disso. Então vamos tirar a nossa última cartinha para ver qual é a nossa mensagem, a última mensagem desta mensagem já grande para esta semana. Vamos ver então qual é a carta. Bom, ok, olha. Pronto. Se havia alguma dúvida que ainda restasse na sua cabeça, largue-a imediatamente. Sai a carta, fale com os seus anjos, que é como quem diz, fale com os seus guias, fale com a sua família, fale com a sua família espiritual. Esta carta em específico tem uma mensagem de, em vez de nos preocuparmos, não é, com como é que as coisas se vão solucionar, vamos pedir ajuda e vamos pedir por orientação divina. Se você tem uma cabeça naturalmente acelerada e um bocado ansiosa, lembre-se que os seus guias também sabem disso. E, portanto, se calhar as mensagens para si não vão surgir quando você está sentado a dizer agora mandem-me as mensagens. Depois fecha os olhos e vê-lhe uma panóplia de pensamentos, emoções, etc., estados de espírito, vem tudo menos mensagens divinas. Ou fica extremamente confuso porque não sabe diferenciar entre orientação divina e o ruído da sua própria mente ou de outro tipo de energias, caso seja mais sensível. Mas lembre-se, os seus guias, a sua família conhece-o de trás para a frente. Portanto, provavelmente as mensagens não vão ter consigo desta forma. Vão ter de outra maneira. Por exemplo, quando está completamente distraído, nem sequer está a pensar nisso, de repente vem-lhe um pensamento como se fosse um raio para a sua cabeça, ou pode, por exemplo, estar a passear na rua e há uma determinada palavra ou uma frase num cartaz que você já viu várias vezes, por exemplo, mas naquele dia, naquele momento, por alguma razão, há uma ressonância qualquer interna. Confie nessa intuição.
Confie nessa situação, nessa sensação. Não fique a pensar, que disparate, então, mas eu agora já vi este cartaz tanta vez, agora... Não, não. Não se deixe enganar pela mente que só quer tudo muito mais estruturadinho e categorizado. Há muitos sinais e mensagens que nos são enviados de forma extremamente simples. Por exemplo, se você vir borboletas e sentir essa ressonância interna, muitas vezes são mensagens da nossa família a dizer: estamos aqui, fala connosco, podemos ajudar-te. Que às vezes são pequenos lembretes. Portanto, novamente esta mensagem: fale com os seus guias, fale com a sua família, não se deixe isolar, porque nós somos seres energéticos, nós somos seres expansivos. Não é suposto vivermos na nossa pequena ilha, com as idas e vindas extremamente controladas. Percebe? É importante nós deixarmos-nos fundir com o todo. E isso muitas vezes também passa por confiar. Confiar que é merecedor dessa ajuda. Às vezes nós não sentimos que somos merecedores, mas esse merecimento existe apenas na nossa cabeça. É a nossa mente, mais uma vez, a tentar nos colocar naquele lugar limitado, familiar, não é? Porque mesmo quando estamos aprisionados, a mente pensa assim: ao menos conhecemos a nossa prisão. Sempre é mais seguro do que ir para território desconhecido. Não é? Mesmo que esse território desconhecido tenha o grande potencial de lhe trazer aquilo que você quer, a sua própria felicidade e alegria. A mente simplesmente não vê as coisas dessa forma. Tem uma linguagem muito oposta à linguagem da alma. Portanto, lembre-se esta semana. Comece a conhecer melhor a sua mente. Comece a colocar aquilo que sente para fora. Através da escrita é uma forma muito cúmplice consigo próprio. É uma espécie de meditação ativa. Portanto, se você tem dificuldade em meditar, fazer este exercício da escrita pode ser uma coisa benéfica para si. Lembre-se que tem uma família consigo. Quer fale com ela, quer não, ela está sempre consigo e pronta a ajudá-lo a qualquer momento. E a terceira mensagem, claro, em vez de se encher de preocupação, sentindo que está sozinho, sentindo como é que eu vou resolver isto, como é que isto se vai resolver, fale com a sua família, fale com os seus guias, peça-lhes ajuda. E posso falar por experiência própria que muitas soluções acontecem de formas absolutamente extraordinárias, absolutamente inesperadas, e por isso é que eu lhe digo, arrisque, confie, largue um bocadinho o controle, que foi um bocadinho o tema da semana passada, e aceite a ajuda desta sua família, que é uma família de amor, é uma família de amor verdadeiro. Então, desejo-lhe uma excelente semana. Lembre-se da lua cheia no domingo, dia 16. Por isso, esteja bem atento às suas emoções. Tenha um pouco mais de paciência para si e para os outros. Muito obrigada por estar desse lado e até à próxima.